Oi pessoal, tudo bem? Cá estamos nós novamente para o nosso último capítulo, efetivamente, do nosso estudo, capítulo 27, que tem um título bastante curioso, né? A revelação pela dor. Porque, dado todo o nosso percurso até aqui, parece até um tanto curioso essa escolha de tema. Que Leon Denis vem mostrando, no longo de cada capítulo, todo um desenvolvimento e um conhecimento bastante aprofundado de toda essa grande dança do cosmos, como ele frequentemente aponta, né? Mas aí ele faz todo esse percurso, ele fala da vontade, de toda uma série de fenômenos que envolvem interação entre os espíritos encarnados e desencarnados, e toda essa pluralidade de temas e de assuntos, mas ele resolve concluir com uma coisa tão próxima de nós, que é a dor. Isso, capítulo 26, e para amarrar tudo, trabalha a revelação pela dor. Mas eu acho que isso talvez queira nos dizer uma coisa, assim, tem um propósito por trás disso. Porque é como se ele dissesse que tudo isso que a gente viu, todas essas ideias, todos esses fenômenos, todos esses potenciais da alma, tivessem como grande objetivo a nossa vida real, não simplesmente fazer uma série de elucubrações profundas sobre a natureza do ser, sobre o surgimento das potências, os valores e coisas assim, porque não adianta muito ter toda essa reflexão se ela não for capaz de efetivamente agir na nossa vida, de transformar a nossa vivência e a nossa maneira de agir. Portanto, eu acho que esse foi um apontamento dele, um jeito dele explicitar a necessidade de todas essas informações que a gente trabalhou nesse nosso estudo não ficarem só no raciocínio dessa intelectualização, mas sim que elas possam efetivamente agir e transformar nossa perspectiva de vida. Nesse sentido, tratando e modificando a nossa relação com a dor, possibilitando essa revelação pela dor. Isso porque, para isso, sobretudo diante do sofrimento, é que se mostra a necessidade e eficácia de uma crença robusta, sólida e simultaneamente assentada na razão, no sentimento e nos fatos. E que explique o enigma da vida e o problema da dor. Ou seja, é como se todas essas ideias, todas essas propostas que a gente vem trazendo, todas essas mudanças, esses conceitos, esses valores, fossem como que estruturas, como se fossem pilares que fossem robustecendo essas nossas ideias, essa nossa percepção de mundo, para nos tornar mais fortes, mais resilientes quanto às intempéries que a vida naturalmente nos impõe. Então a ideia não é conseguir desenvolver um repertório para conseguir desfilar com frases bonitas e elucubrações profundas, mas sim conseguir resistir às dificuldades e às atribulações que a vida nos apresenta. É conseguir resistir, superar os desafios que nos são dados. E é exatamente através disso que se determina exatamente o que é uma crença, o que é uma filosofia, um pensamento robusto, como ele muito bem diz. Não é se você fala bonito, se você conhece palavras complicadas, tipo xenoglossia, transmigração interplanetária e coisas assim. Mas é sim o quão bem você consegue lidar com as dificuldades. Ou, como diria nosso queridíssimo Rock, né? Não é o quão forte você bate, mas o quão forte você apanha e continua lutando. E para isso a gente precisa entender que a dor não é somente o critério por excelência da vida, o juiz que pesa os caracteres, as consciências e mede a verdadeira grandeza do homem. Ela é também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas, das doutrinas religiosas. A melhor será, evidentemente, aquela que nos reconfortar, aquela que disser por que as lágrimas são o quinhão da humanidade e fornecer os meios para estancá-las. Ou seja, o que vai tornar o espiritismo ou qualquer outra escola de pensamento eficaz e sólida é quão bem ela prepara o indivíduo para a vida. E talvez seja por isso mesmo que o próprio espiritismo meio que assumiu esse nome, né, como a terceira revelação ou o consolador prometido. Porque o grande objetivo do espiritismo não é deixar as pessoas mais inteligentes ou algo assim, mas assim é consolar essas chagas morais que vêm nos magoando, nos ferindo há séculos. É conseguir regenerar
essas doenças morais que nós carregamos, esses sofrimentos, esses flagelos, essas cicatrizes, para que possamos experimentar o ressurgimento, o renascimento desse novo eu. Portanto, é como se as religiões e o materialismo fossem essas duas crenças principais que estavam presentes principalmente naquela época, mas que não se mostraram sólidas o suficiente para suprir esses anseios, essas demandas do indivíduo, como se elas fossem frágeis, por mais que possuíssem incontáveis pensadores, produtores de conteúdo, poetas e coisas assim, que defendessem tanto uma quanto outra, elas traziam algumas lacunas intrínsecas a elas, que as impedia de conseguir sanar, satisfazer as demandas, as necessidades da população. E é exatamente nesse sentido que surge esse espiritismo, né? Essa nova doutrina que surge, cresce, se expande. Ela auxiliará o pensamento a executar a sua obra de transformação. Este novo espiritualismo contém todos os recursos necessários para consolar as aflições, enriquecer a filosofia, regenerar as religiões, atrair a si, simultaneamente, a afeição do mais humilde discípulo e o respeito do mais altivo gênio. Ou seja, exatamente nesses momentos conturbados, nesse desgaste gradativo de valores, principalmente que nós experimentamos agora, que surge essa necessidade, essa demanda para algo que consiga satisfazer aquilo que nós necessitamos. Porque é como se vivêssemos esse momento de interregno, né? Em que o velho está morrendo, mas o novo ainda não se mostrou como sólido, como resistente. Porque por muito tempo nós vivemos nesse pensamento profundamente dogmático e religioso, no seio da Igreja Católica e depois algumas variações, principalmente dentro do cristianismo. Mas, aos poucos, principalmente com o advento da Revolução Industrial e do surgimento do pensamento iluminista racionalista, isso acabou por se desgastar e já não satisfazia mais as demandas da população. Aquela velha história de Adão e Eva, de céu e de inferno, parecia simplória demais para conseguir explicar exatamente esse grande problema do ser, a dúvida do passado, do presente e do futuro. Mas, por outro lado, esse pensamento que surgia naquela época, esse racionalismo, esse cientificismo, ainda assim pareciam supérfluos demais, superficiais, se apegando demais à matéria e não capazes de entender o ser como essa pluralidade de elementos, de essências e de potências. Exatamente nesses momentos em que tem essa grande disputa entre esses dois valores, mas que nenhum deles consegue efetivamente tornar-se vencedor, porque nenhum deles consegue sanar todas as demandas do indivíduo, que surge a necessidade desse espiritismo, desse espiritualismo moderno, como Leon Denis frequentemente o chama. Porque o que ele faz é conseguir concatenar esses dois valores. Porque as religiões tratam do futuro, do passado. E a ciência trata do presente, mas o futuro e o passado sem presente não funcionam. E o presente sem futuro e sem passado também não funcionam. O que o espiritualismo faz, esse espiritismo, é conseguir associar, harmonizar as duas ideias, conseguindo entender a lógica do passado no presente e do presente, do futuro, através de todos esses artifícios, todos esses elementos, como principalmente a pluralidade das existências, esse potencial reencarnatório do ser. Porque quando ele muito bem nos diz, né, quando dando à vida um objetivo infinito, o novo espiritualismo vem oferecer-nos uma razão de viver e de sofrer, que verdadeiramente merece que vivamos e que soframos. Em uma palavra, um objetivo digno da alma e digno de Deus. Na aparente desordem, na confusão das coisas, mostra-nos a ordem que lentamente se esboça e se concretiza. O futuro que se elabora no presente e, acima de tudo, o descortinar de uma imensa e divina harmonia. Porque esse é um grande problema que tem se visto tanto no seio das religiões tradicionais quanto da ciência, é que, por um lado, o que muitas vezes essas religiões fazem é fazer com que nós esqueçamos do presente focado no futuro. Nós deixemos de lado a vida atual, pensando num céu, num inferno, coisas assim. E a ciência, por outro lado, faz com que nós nos apeguemos demais ao presente e esqueçamos do futuro.
Então, os dois provocam alguns desvios, seriam essas duas vertentes do niilismo, o niilismo tradicional e o niilismo nietzschiano, em que se esquece da vida real em nome de algo. Já essa nova visão que o Espiritismo nos apresenta, ele consegue harmonizar o presente e o futuro, ou o presente e os tempos vindos, esse pós-vida, porque assim consegue se compreender a importância do futuro, esse elemento fundamental que essa experiência material nos dá, para que possamos entender, agir e compreender aquilo que já nos aconteceu e aquilo que vai nos acontecer no porvir, no pós-vida. Portanto, isso também acaba por preencher esse grande vazio existencial que nos envolve, porque o puro materialismo não consegue satisfazer as demandas do ser e deixa ele nesse marasmo, nesse vazio existencial. Mas já as crenças religiosas muitas vezes nos envolvem em crenças profundamente violentas e agressivas, quando imaginamos, por exemplo, que a velha dicotomia entre céu e inferno separaria os bons de muitas vezes de seus filhos, de seus entes queridos, de seus seres amados, que por ignorância, por dificuldades, acabaram por não conseguir atingir o mesmo nível de elevação e de progressão. Portanto, haveria esse grande abismo entre os seres, em que alguns iriam para um céu, para uma terra prometida, e outros seriam encaminhados para o sofrimento eterno. Mas, conforme o Denis nos diz, não há abismo que o amor não possa superar. Deus, que é todo amor, não condenaria a extinção o sentimento mais belo, mais nobre de todos aqueles que vibram no coração do homem, o amor imortal, como a própria alma. Então, assim, com essa grande mudança que essa lógica da reencarnação nos apresenta, mas não só ela, e toda essa cosmovisão baseada e alicerçada no amor, reconhece a verdadeira justiça. Entende-se que o universo é justiça e amor, no espiral infinito das ascensões. A soma dos sofrimentos, divina alquimia, transforma-se na altura, em ondas de luz e feixes de felicidade. Portanto, assim, compreendendo essa grande lógica, essa grande justiça que envolve nossa existência, percebemos que a dor não é mais um inimigo atroz que precisa ser vencido, que precisa ser superado, ou uma mazela que nos fere ao acaso, simplesmente porque sim. Percebemos seu papel fundamental nesse processo de aprimoramento e de desenvolvimento do ser. É como se a dor, as atribulações e as dificuldades não fossem simplesmente pecados que nós tivéssemos que pagar ou coisas assim, mas sim elementos, experiências pedagógicas que o próprio universo, essa grande escola, esse grande sistema envolto de dezenas de engrenagens que funcionam de maneira tão sábia e tão milimetricamente calculada, que todas as experiências da nossa vida, da nossa família, dos nossos círculos mais próximos, do nosso trabalho e mesmo a sociedade na qual nos encontramos, seria um grande tabuleiro em que cada elemento está posicionado exatamente no lugar que tem que estar, para nos oferecer as experiências, as lições, os aprendizados que devemos tirá-las. Como se toda a nossa existência, toda essa sociedade, todo esse mundo que nos envolve fosse um artesão ou um ourives que vai aos poucos, delicadamente atritando, pulindo aquele mineral bruto até que ele consiga brilhar, resplandecer com toda aquela esfera polida, límpida, sem todas as impurezas que se encontravam nela inicialmente. E tendo essa visão mais ampla, mais complexa e mais justa e equilibrada do universo, Leon Denis nos traz esse último convite, esse último sugestão, dizendo: aprende a sofrer. Não te digo procurador, mas quando ela se apresentar inevitável em teu caminho, acolhe-a como amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar sua beleza austera, a captar seus secretos ensinamentos. Estuda sua obra oculta, em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares abatido. Inerte e acovardado sobre a ação dela, associa tua vontade, teu pensamento ao objetivo que ela se propõe. Procure extrair de sua passagem por tua vida todo o ganho que ela possa oferecer ao teu espírito e ao teu coração. E nesse sentido,
essa imagem aqui de Buda é bastante ilustrativa também. Não por ser uma estátua bonita e bastante grandiosa, mas sim pela sua base, por essa parte de baixo que é frequentemente deixada de lado. Isso porque Buda está sentado em cima dessa estrutura que remonta uma flor de lótus. Esse símbolo que é tão importante para a simbologia e para toda a filosofia budista de maneira geral. Isso porque nessa tradição, a flor de lótus é quase que um exemplo desse depurar, desse resplandecer do ser. Porque a flor de lótus, com toda a sua beleza, com todo o seu requinte, essa delicadeza que ela traz, ela carrega uma característica especial. Porque ela só nasce em terras pantanosas, cheias de lodo, terras sujas. Ela, com toda a sua delicadeza, não exige águas límpidas, temperaturas ideais, adequadas, com uma série de características muito específicas. Na verdade, pelo contrário, ela é uma flor que só nasce, que só germina se estiver envolta dessa terra pantanosa. Ou seja, esse é um exemplo para nos dizer que nós só podemos evoluir, nós só podemos aprender e desabrochar esses grandes potenciais que nós carregamos em germe dentro de nós, no meio das tribulações, das dificuldades, desse ambiente denso e material que a existência que nos cerca. E a dor seriam esses elementos um tanto quanto atribulados, atrituosos, que nos apresentam e nos são apresentados quase como lixas, que vão aos poucos polindo as nossas arestas, tirando as nossas imperfeições, para que possamos, por fim, desabrochar com todos os nossos potenciais, com todos esses elementos, com essa nossa característica, resplandecendo, como diz na própria Gênese, a imagem e semelhança de nosso Criador. Portanto, pessoal, eu acho que essa é a grande conclusão, a grande mensagem que nós podemos tirar desse livro, que traz muitos ensinamentos, muitos valores e muitos conceitos interessantes, mas a grande mensagem é esse convite, essa mudança de paradigma naquilo que tocam as dificuldades, as atribulações e principalmente a dor. Que nós possamos aprender a compreendê-la não como um inimigo a ser vencido, não como um mal a ser extirpado, mas sim como um professor, como uma lição a ser aprendida e como um processo pedagógico divino que nos apresenta uma oportunidade de aprimoramento e de aprendizado. Muito obrigado. E ainda falta um último trechinho para a gente terminar, que vem num último vídeo para concluir essa nossa série de 27 capítulos, na verdade 28 agora com esse último, 28 capítulos do nosso estudo do problema do ser, do destino e da dor. Muito obrigado e até a próxima.